Graça e paz a todos. Sou Carlos Oliveira, diretor da Escola de Teologia Cristã Reformadores, STEC-REF, e nós iremos, nesta oportunidade, tratar da matéria da teontologia. Nosso curso, a STEC-REF, abarca um curso avançado em teologia, dividido em 5 livros, sendo 21 matérias, contendo em cada livro 5 matérias e mais um livro complementar. E nesta oportunidade nós iremos trabalhar a matéria da teontologia, que se encontra no volume 1 do nosso livro de estudo. Então você que me ouve, você que nos acompanha, pegue o seu livro, se você já tem o seu material. Se não tem, organize o seu material para acompanhar os áudios dos estudos que nós iremos apresentar aqui. Como falado, nossa primeira matéria será teontologia. Mas antes de falarmos da teontologia, é de fundamental importância entendermos o que de fato é a teologia, não somente na sua questão etimológica, como também na sua aplicação, na sua prática no dia a dia, onde nós conseguimos reunir dentro da teologia inúmeras matérias que contribuem para uma boa elaboração de uma análise bíblica, para uma boa formação de caráter ministerial e, com toda certeza, para um bom conhecimento do ser de Deus e das suas obras. Teologia, em linhas gerais, é o estudo crítico da natureza dos deuses, seres divinos ou de Deus propriamente, seus atributos, sua relação com a natureza, sua relação com os homens. E em sentido mais estrito, a teologia nos dias atuais, ela limita-se ao cristianismo. Mas em um sentido amplo, a teologia ela se aplica a qualquer religião. Ou seja, a teologia em sua etimologia pode representar qualquer religião, não somente o cristianismo. Então você vai ver uma teologia cristã, você vai ver uma teologia católica, você vai ver uma teologia oriental, você verá uma teologia umbandista, você verá uma teologia ortodoxa, porque na nomenclatura ou na sua definição, a teologia ela é ampla, mas para nós que somos cristãos, nós adequamos a teologia às práticas e princípios cristãos. Por quê? Porque o que significa teologia? A teologia é uma palavra grega que significa o estudo de Deus. Theo, Deus, logia, estudo. Então, a teologia é o estudo de Deus. A origem do termo teologia nos remete, isso em um contexto histórico, nos remete a Hélade, na Grécia Antiga. E o próprio termo teologia aparece também em Platão, mas o conceito de teologia já existia nos períodos pré-socráticos. Platão o aplica aos mitos, interpretando-os à luz crítica da filosofia, considerando seu valor para a educação política. Então a teologia ela também abarca
uma compreensão na esfera filosófica e também na esfera política, atrelado ao universo social. Então, a importância da teologia, que nos períodos antigos era considerada a maior das ciências, todos queriam estudar teologia, ela tem uma amplitude em vários segmentos, sejam eles de caráter religioso ou de caráter secular. A teologia, ou a incorporação do termo teologia pelo cristianismo, só teve lugar na Idade Média, entre os séculos 4 e 5, com o significado de conhecimento e saber cristão acerca de Deus. E de acordo com a definição hegeliana, a teologia é o estudo das manifestações sociais de grupos em relação às inúmeras divindades. E como toda área do conhecimento, possui então objetos de estudos definidos, pré-determinados. E aí nós iremos entrar depois dessa explicação do termo teologia nas matérias que correspondem à teologia e, no nosso caso, à teologia cristã. Assim, o termo pode também referir-se a um estudo de uma doutrina ou de um sistema particular de crenças religiosas, a qual eu expliquei no início do nosso vídeo, no início da nossa aula. A teologia judaica, a teologia cristã, a qual somos inseridos, a teologia ortodoxa, a teologia umbandista, a teologia islâmica. Ou seja, existem, portanto, inúmeras vertentes ou inúmeros braços da teologia atrelado à sua etimologia. Porque para nós temos o nosso Deus, mas as demais religiões também têm o seu Deus. E eles também se apropriam do termo teologia. Esta é a primeira questão importante que nós temos que compreender antes de entrar nos tópicos fundamentais da teologia. Conhecendo essa questão importante, nós, a partir daí, partimos para uma compreensão mais cristã acerca da teologia. Então nós falamos da esfera teológica numa amplitude universal e agora nós vamos falar da teologia cristã, de fato, que é o que nos interessa em nossa aula, em nossa instituição. Então a teologia cristã, irmãos, ela procura a razão no interior da fé cristã. Segundo o conceito de Anselmo de Cantuária, a teologia, e eu vou usar um termo em latim, a teologia ela é fides quaerens intellectum, ou seja, a fé que procura a inteligência, ou seja, nós temos a fé e a nossa fé é coagida a buscar o conhecimento de Deus. E é por isso que nós aqui estamos hoje. Nós temos a fé, e mesmo tendo a fé, essa própria fé nos conduz a ter o desejo de conhecer mais de Deus. Trata-se, pois, então, de uma tentativa, podemos assim dizer, da inteligência racional de abordar a fé por meio das categorias filosóficas. E nessa perspectiva, a teologia cristã é um discurso de fé acerca de tudo quanto se relaciona a Deus, aos propósitos divinos, às relações entre Deus e o homem, a Bíblia e também a doutrina cristã. E a teologia cristã, ela é dividida em grupos, ela tem braços de estudo. E esses braços nós iremos apresentar, por exemplo, aqui. Nós observamos que a teologia, etimologicamente falando, ela abarca inúmeras religiões. Nós nos apropriamos do termo teologia na Idade Média.
E a teologia cristã, ela também tem suas ramificações. Para quê? Para uma melhor análise do estudo, porque a teologia ela é ampla. Então nós observamos na teologia cristã, primeiro, teologia sistemática. Segundo, teologia bíblica ou teologia exegética. Terceiro, teologia prática. Quarto, teologia histórica. Teologia sistemática, teologia bíblica ou exegética, teologia prática e teologia histórica. Nós que iremos tratar da teontologia, estamos inseridos na teologia sistemática. E quais são, por exemplo, as outras matérias? Nos dê exemplo, pastor Carlos, de outras matérias que correspondem à teologia sistemática. Cristologia, pneumatologia, angiologia, amartiologia, soteriologia, a doutrina das últimas coisas. Matérias essas que compõem a teologia sistemática. A teologia bíblica ou exegética, pastor Carlos, nos dê exemplo de uma teologia bíblica ou exegética. Já posso dizer a exegese, a hermenêutica, a bibliologia. E com relação à teologia prática, quais matérias poderemos estudar na teologia prática? Ética pastoral, ética ministerial, homilética. E na teologia histórica, como nós podemos encontrar a teologia histórica? No estudo da história da igreja, no estudo da formação do Estado de Israel, no estudo da história judaica, no estudo da própria história da teologia cristã. Então, essas são as matérias da teologia histórica. Então, dentro deste escopo, há ramificações para uma melhor sistematização do conhecimento teológico cristão. E dentro deste processo, e aí para que fique mais evidente aos nossos alunos, nós podemos falar também não somente dessas, como também da teologia apologética, que também é de extrema importância. E como nós estamos no volume 1, o volume 1 trata da teologia sistemática, como que se define a teologia sistemática? Eu já passei aqui algumas matérias da teologia sistemática. Mas a teologia sistemática, seguindo um processo ordenado, ela vai se iniciar com o quê? Com o prolegômenos. E o que são os prolegômenos? Prolegômenos é o conceito que introduz os princípios primários, princípios básicos e fundamentais da teologia. Este é o prolegômenos. Se você pegar uma obra de teologia sistemática, por exemplo, Teologia Sistemática de Charles Hodge, que eu recomendo muito, Teologia Sistemática de Hermann ou Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, que eu também recomendo demais, você observará que antes de entrar no conceito da teologia mais avançada ou mais exaustiva, ele inicia com prolegômenos, como uma introdução. E aí depois vem a teontologia. E o que é a teontologia? A teontologia é o estudo que trata especificamente de Deus. E aí, como eu falei, tem as demais matérias: cristologia, pneumatologia, antropologia teológica, a eclesiologia também, demonologia, que trata dos demônios. Então, essas matérias são as matérias da teologia sistemática. Nós não vamos entrar nesta oportunidade em outras vertentes da teologia, como por exemplo a teologia litúrgica, a teologia de direito canônico, a teologia especulativa. Nós vamos nos concentrar então agora, nós vamos entrar então agora na matéria que corresponde à teontologia. Amém? Como os irmãos observam, o estudo da teologia é fundamental e enriquecedor. Então, os irmãos que nos ouvem, façam as suas anotações e acompanhem o material para um melhor conhecimento da palavra de Deus. Então, voltando para a nossa primeira matéria, a teontologia, o que é então a teontologia? A teontologia é a matéria da teologia sistemática
que aborda questões relacionadas ao ser de Deus e às suas obras. E a palavra teontologia, ela também vem do grego, porém ela não é formada de duas, ou melhor, de dois vocábulos. Ela é formada por três vocábulos. A teologia é formada por dois vocábulos. A teontologia é formada por três vocábulos. Quais são? Theos, que é Deus, ontos, que é ser, e logos, que é o estudo, ou a palavra, ou a lógica. Ou seja, o significado da teontologia diz respeito ao estudo do ser de Deus. Estudo do ser de Deus. Então, a teontologia é a análise do ser de Deus. E qual a importância de estudar a teontologia? A teontologia ela lida com várias compreensões, né? Com várias ideias, com vários pensamentos. Tá? E isso quer dizer que, embora não possamos compreender exaustivamente o ser de Deus, visto que somos criaturas finitas e imperfeitas, e Ele é o nosso Criador infinito e perfeito, nós podemos conhecê-lo porque Ele mesmo se revelou ou resolveu se revelar a nós. E esta autorrevelação divina nos é dada de forma geral, através da obra criada, e de forma especial através das Escrituras. Ou seja, Deus se revelou ao homem de duas maneiras: pela revelação geral, ou seja, pela criação, e pela revelação especial, ou seja, pela palavra que Ele nos deu. E a base para tal, os irmãos observam em Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, que Deus nos falou de diversas maneiras, de diversos modos, anteriormente pelos pais, pelos profetas, porém que hoje, atualmente, Ele nos falou através do Filho. E quem é o Filho? O Verbo que se fez carne. Então a palavra do Senhor é a revelação também dele para conosco, somos suas criaturas. Então a teontologia não se trata de um descobrimento de Deus por parte do homem, mas do estudo do conhecimento que o próprio Deus graciosamente resolveu entregar, prover ao homem acerca de si mesmo. E nesse sentido, embora jamais possamos obter todo o conhecimento sobre Deus, a porção que Ele decidiu nos revelar é perfeita e suficiente para nos instruir acerca de tudo o que é importante para termos um relacionamento com Ele. Portanto, irmãos, obviamente, a teontologia é fundamental para o estudo teológico. E sem a compreensão adequada acerca do caráter e da natureza de Deus, é impossível compreender as outras doutrinas de forma correta. E é por essa razão que é de forma costumeira apresentar como a primeira disciplina de quem vai estudar a teologia ser a matéria que trata especificamente de Deus, a teontologia. Nós fizemos um prolegômenos apresentando a questão da teologia e agora estamos falando da teontologia, seguindo uma ordem, seguindo um padrão. Por exemplo, vamos para um exemplo prático com relação a essa questão da compreensão de Deus. Nós observamos, por exemplo, que os universalistas acreditam que no final das contas todas as pessoas, por exemplo, serão salvas. Nós estamos falando de uma questão da soteriologia, uma matéria da soteriologia, tá? Visto que supostamente a ideia de pessoas condenadas ao sofrimento eterno não combina com um Deus amoroso. Mas, à primeira vista, o erro dos universalistas parece ser soteriológico, já que eles, no caso, adotam uma soteriologia que é incoerente com a doutrina bíblica da salvação,
que indica a bem-aventurança eterna dos redimidos e a condenação eterna dos ímpios. Então nós devemos ter essa compreensão e ter uma mente aberta para entender as ramificações da teologia. E quais são os temas da teontologia? Quais são os temas da teontologia? A teontologia ela tem inúmeras vertentes também. Percebam que a teologia é tão ampla que ela abarca diversas referências. E as divisões da teontologia, elas são, por exemplo, trata da existência de Deus, o relacionamento de Deus com o mundo criado. E dentro dessa questão nós falamos ou indicamos acerca da imanência de Deus ou transcendência de Deus. Também tratamos do conhecimento de Deus, da unidade de Deus, da trindade, os atributos de Deus comunicáveis e incomunicáveis, os nomes de Deus, os decretos de Deus, as obras de Deus e a providência de Deus no próprio governo e sustento do seu universo criado. Então percebam que estudar teontologia não é algo simples, não é algo onde qualquer instituição, qualquer pessoa estuda teologia, lê algumas páginas e já é um teólogo. E não é isso, porque a teologia ela é ampla, é como uma matéria que você vai estudar na medicina, no direito, você tem que estudar para ter um conhecimento e uma bagagem que vá te trazer recursos suficientes para expor, para criar uma exposição e poder falar com autoridade acerca do Deus que você crê. E se você não tem essa bagagem, como você poderá apresentar um Deus que você crê, mas que você não conhece? E é por isso que devemos apresentar essas questões. Por exemplo, dentro da teontologia nós falamos da existência de Deus, como provar a existência de Deus, como entender a existência de Deus, como conhecer, detectar a existência de Deus. Eu vou só pegar alguns exemplos, perfeito? Acerca da questão da existência de Deus. A existência de Deus, irmãos, em primeiro plano, nós temos que compreender pela fé. Nós não temos condições de provar Deus usando os expedientes da razão. Se alguém diz para você que é possível provar Deus pelos expedientes da razão, eu devo dizer a você que é impossível compreender Deus. Porque para nós provarmos a existência de Deus, Deus tem que se reduzir à nossa experiência. Então Deus ele é conhecido por onde? Por fé. Nós cremos por fé. Nós andamos por fé. Nós vamos ser salvos por fé. Fé que é o quê? Dom de Deus. E quem dá o dom? Deus. Então, nós conhecemos e chegamos a Deus por fé e não por análises. Este é o primeiro ponto. Então, nós não podemos ser indoutos e negligenciar essa questão de que nós temos a palavra, nós temos o universo criado como revelação de Deus aos homens. Mas provar Deus de forma racional é impossível, porque Deus ele não se limita ao espaço-tempo da qual nós nos limitamos. Deus não se faz concreto para ser provado pelas análises, ser dissecado pelo estudo. É por isso que jamais teremos pleno conhecimento de Deus nesta experiência que nós temos. Uma outra questão importante sobre os atributos de Deus. Nós percebemos que Deus tem inúmeros atributos, atributos estes comunicáveis e incomunicáveis. Por exemplo, vamos falar de atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis. Vamos falar de alguns. Um atributo incomunicável, eternidade. Deus é eterno, nós não. Nós não somos eternos. Nós estamos neste plano e nós não somos eternos aqui neste plano. E não somente isso. Quando se trata de eternidade, não significa de um futuro eterno, mas significa na esfera de Deus
que, do mesmo modo que ele não tem fim, ele é eterno, ele também é eterno porque não teve início. Ou seja, Deus sempre existiu. Ele não foi criado. Ele não foi formado por alguém. Ele está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo, ele não tem fim. E existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é a eternidade. Este é um atributo incomunicável, porque nós não somos assim. Outro atributo incomunicável de Deus, onipresença. Deus ele pode estar presente em qualquer momento, em qualquer lugar, independente de onde for. Onipotência. Deus ele detém total poder, um poder ilimitado e infinito. Nós não temos esse poder. Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas, e nós não temos conhecimento às vezes nem de nós mesmos. Ele não é como defendido pelos teístas abertos, que entende no teísmo aberto, entende que Deus ele não tem a capacidade de conhecer o que vai acontecer no próximo segundo, ou seja, limitando a capacidade de conhecimento de Deus. Mas nós não cremos assim, nós cremos que Deus é conhecedor de todas as coisas, sem exceção. Outra questão importante, a soberania, é um atributo incomunicável de Deus, porque Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é o soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. É Ele quem governa o universo, nós não. Às vezes nós não governamos nem a nós mesmos. Deus é governador de todo o universo, Ele conduz todas as coisas, Ele é soberano. São exemplos de atributos incomunicáveis. Agora, existem os atributos comunicáveis, aquele que Deus partilha com a sua criação. Por exemplo, amor. Amor é um atributo de Deus. Deus é amor. Lá em 1 João 4:8 nos diz: Deus é amor. E o amor que Deus tem, nós também temos a capacidade de amar. Nós amamos os nossos filhos, a nossa esposa. Nós temos a condição de amar, ou seja, o sentimento de amor, o atributo de amor que Deus possui, ele também compartilha conosco. Outro exemplo de atributo comunicável, o atributo que Deus partilha, a bondade. Deus é eternamente bom e nós temos a capacidade de também usar de bondade. Outro atributo comunicável, a misericórdia. Deus ele é misericordioso, mas nós também temos a capacidade de sermos misericordiosos. Sabedoria, Deus ele é sábio, Deus ele tem sabedoria. E nós também temos capacidade de termos sabedoria, tanto que a sabedoria é dom de Deus. E o que ele faz com o seu dom? Distribui para os seus filhos. Então a sabedoria é um atributo que Deus se comunica conosco, ele partilha conosco. Santidade, Deus é santo. E nós também temos condições de nos santificar, de buscarmos santidade, porque a palavra nos diz: sede santos, porque eu também sou santo. Liberdade, paz. Ou seja, exemplos de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Podemos falar também sobre a questão que é muitíssimo importante, que é, e aí eu tenho que até abrir um parênteses aqui, mas vamos ser bem direto, como por exemplo a questão da providência de Deus. E o que é a providência de Deus? A providência de Deus é a doutrina de que Deus é soberano sobre tudo o que acontece no mundo. E não há na Bíblia algum termo hebraico ou grego que isoladamente expresse de forma plena o conceito dessa doutrina. Ou seja, você não vai ver numa leitura usual da Bíblia a palavra providência de Deus. Você não verá. A providência de Deus é uma doutrina que é criada através do estudo das letras. Como, por exemplo, a doutrina da predestinação, a doutrina da imputação,
Para os hipercalvinistas, por exemplo, a doutrina da dupla predestinação e inúmeras outras que nós podemos citar. E há muitos conceitos errados sobre a providência de Deus, como, por exemplo, uma questão que é muito pouco falada, a questão da casualidade, que entende que qualquer poder controlador do universo é irracional, ou seja, ele está tirando a capacidade de ser racional ou de ser racional como Deus é, ou o próprio determinismo, ou o indeterminismo, o panteísmo, o dualismo, versões precipitadas para tentar explicar a providência de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas e sustenta a sua criação. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 17. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 3. Veja Neemias capítulo 9, versículo 6. Ou seja, é Ele quem governa todo o universo. Ele governa as nações, os indivíduos, todos. Nem mesmo a liberdade de suas criaturas está a parte do seu governo. Ou seja, Deus governa a todas as coisas. E isso nós vemos na providência de Deus, no governo e sustento do universo. Uma outra questão importante da teontologia é quando falamos acerca da trindade, que muitas pessoas não têm conhecimento da trindade de fato. A trindade, o que seria a trindade? A trindade é a doutrina cristã que trata acerca da diversidade que há na unidade de Deus, das pessoas do Pai, do Filho e, claro, do Espírito Santo. A primeira coisa que deve ser considerada no estudo sobre o que é a trindade é saber que estamos diante de um grande mistério, ou seja, é impossível ao homem, e nós temos que ser humildes nesse sentido, compreender e explicar a trindade de forma plena. Então, o que significa, ou melhor, o significado real da trindade, né? O significado do termo trindade vem do latim trinitas, e que procura transmitir um sentido de três que é um. E este termo foi aplicado pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da Igreja Antiga, para se referir à natureza triuna de Deus revelada nas Escrituras. Um outro termo como a providência de Deus que nós falamos anteriormente. Você não vai ver a palavra trindade explícita, mas com a análise do texto bíblico chegou-se a essa compreensão. E existem muitas heresias sobre a questão da trindade. Vou citar algumas, não todas, mas vamos citar aqui, por exemplo, o modalismo, chamado também e conhecido também de sabelianismo ou monarquismo modalista, terminologias teológicas. Né? É bom isso para que os irmãos observem que a teologia é algo muito amplo e muito sério. Então, a partir de agora que os irmãos estão entrando numa esfera de teologia racional, os irmãos vão observar que teologia é coisa séria. Não é simplesmente um curso bíblico. Não. Teologia é matéria de estudo séria. Outra heresia sobre a trindade que também tem deturpado a sua compreensão, o adocianismo, que no caso, o adocianismo defende que Jesus não era divino, mas apenas alguém que recebeu um poder especial de Deus, ou como um profeta. Outra compreensão errada sobre a trindade foi dada pelo arianismo, que defende que o Filho já não é eterno, já não é uma questão da divindade, mas sim da eternidade. Ou seja, algumas compreensões equivocadas acerca da trindade. Agora, na esfera bíblica, a palavra trindade, como eu falei, ela não pode ser encontrada originalmente na Bíblia, mas a sua doutrina está presente, em harmonia com o caráter progressivo da revelação de Deus nas Escrituras. E claro, é no Novo Testamento que encontramos de forma mais explícita as bases do dogma trinitariano. Mas mesmo assim, no Antigo Testamento, sob, claro, a luz do Novo, é possível perceber a verdade acerca do Deus triuno. No capítulo 1 de Gênesis, por exemplo,
nós já podemos encontrar. Né? Nós vemos lá que Deus criou todas as coisas por meio de sua palavra. E o interessante aqui dizer é que a palavra hebraica, lá no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 3, por exemplo, do 1 ao 3, nós podemos assim usar, por exemplo, a palavra hebraica Elohim, que é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, está em sua forma plural. Não no sentido de indicar três deuses, mas como sendo um plural de intensidade, algo característico do próprio hebraico. Com isso, essa palavra por si só não pode ser utilizada como prova da Trindade, mas, de alguma forma, com base no contexto em que algumas vezes aparece, certamente ela aponta para a diversidade dentro da própria divindade. E isso é o que acontece em Gênesis, onde o texto bíblico explora ainda mais essa questão ao aplicar formais verbais no plural, como a conhecida expressão façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, no Antigo Testamento existe uma comunicação de Deus consigo mesmo. E se esse versículo expõe de forma bastante enfática a pluralidade na natureza divina, o versículo seguinte, no caso, lá de Gênesis 1, 26, nós estamos falando a partir daí, o versículo seguinte cuida de garantir que nenhuma ideia equivocada de supostos três deuses seja concebida ao afirmar categoricamente: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando comparamos esse texto com os primeiros versículos do Evangelho de João, por exemplo, entendemos que ele expressa de forma maravilhosa a obra do Pai, do Filho e do Espírito na criação de todas as coisas, ou seja, ao contexto distante. Nós vamos trabalhar muito quando chegarmos na matéria de hermenêutica esta ideia, este pensamento. Então, nós podemos e temos inúmeras condições de compreender, por exemplo, a Santíssima Trindade, os nomes de Deus, que nós também temos em nossa apostila. Então, são inúmeras matérias, inúmeras análises a serem observadas para termos um conhecimento do que é teontologia. Então, os nossos vídeos, a nossa videoaula, ela serve de complemento para o material que os alunos da STEC-REF já possuem. Então, nós estamos dando esse suporte, mostrando para vocês a importância de estudar teologia. Então, você tem o material impresso, né? Tem as aulas aqui conosco, onde você consegue compreender melhor, porque às vezes na leitura você tem algumas dúvidas, e aí você ouvindo o áudio, ouvindo a nossa aula, consegue complementar, fortalecer o seu estudo, o material que você possui. Além dessa questão, como nós falamos, vamos citar aqui, por exemplo, para nós encerrarmos essa primeira compreensão, essa primeira aula, os nomes de Deus. Nós falamos lá Elohim, por exemplo. Uma questão importante, quando a gente fala da questão das letras YHWH ou tetagrama, que os judeus da antiguidade consideraram esse nome tão sagrado que até deixaram de pronunciar esse nome. Hoje também não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta desse nome, mas provavelmente a sua vocalização seja Yahvé, ou transliterada para o nosso português, né, Jeová ou Javé, né? E além desse nome principal, encontramos vários outros nomes que se referem a Deus. E geralmente esses nomes são classificados em, por exemplo, títulos, nomes próprios, termos genéricos, descrições e termos pessoais. E aí, é claro, a gente tem que dar exemplos. Vamos listar aqui algumas questões. Por exemplo, nós falamos do tetragrama, né?
que é Javé ou Jeová, né? O que seria as letras YHWH. Nós temos, por exemplo, El, a letra E e L, El, ou seja, um termo que é muito antigo para se referir a Deus, e no caso é a palavra mais comum nas línguas semíticas para se referir à divindade. E o plural de El é Elim, por exemplo. E aí a gente pode associar o El, como por exemplo, El Shaddai. Compreende? Então, temos também esta nomenclatura. O próprio Elohim, que significa literalmente Deus. Elá, que é uma palavra aramaica, que é utilizada para se referir a Deus nos trechos, alguns, não todos, de trechos do Antigo Testamento. Os que, claro, foram escritos em aramaico. Principalmente você vai ver muito Elá nos livros de Esdras e de Daniel. Adonai, que também pode representar uma forma plural, denotando intensidade, que significa soberano, Senhor, amo, meu Senhor. E na sua forma singular, no caso, Adon. Já isso daqui nós estamos falando aqui de hebraico e de aramaico. Se nós olharmos para o grego, já trazendo para o Novo Testamento, nós conseguimos enxergar Theos, que é Deus literalmente. O psistos, que é pouquíssimo falado, que é uma palavra grega utilizada pelos escritores do Novo Testamento, que significa digníssimo, e que no caso traduzido para nosso português, altíssimo. Pantocrator, que na Septuaginta, que é a versão mais antiga do Antigo Testamento, nós encontramos esse termo Pantocrator significando todo-poderoso. Déspotes, também senhor, dono, mestre. E, por exemplo, um equivalente de Yahvé, podemos assim dizer, Kyrios, principalmente utilizado para se referir a Jesus, ou seja, um significado mais genérico, que pode se referir tanto a um homem poderoso como, claro, a uma divindade. E aí nós temos os títulos, e os títulos podemos citar aqui, por exemplo, Jeová Jiré, Jeová Sabaote, Jeová Nissi, Jeová Rafá, esses já são títulos. Jeová Elion, Jeová Kadesh, alguns exemplos. E para uma compreensão acerca do uso do El que eu citei lá, nós temos El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elion, o Deus Altíssimo, El Olam, o Deus Eterno, El Roi, o Deus que vê, e assim sucessivamente. E aí, é claro, também observando as questões das descrições ou outros títulos, como por exemplo, podemos acrescentar a Deus como o Santo de Israel, o Poderoso de Israel, o Ancião de Dias, a Rocha, o Rei, o Juiz, o Pastor, o Primeiro e o Último. Ou seja, são inúmeras nomenclaturas que podemos atribuir a Deus. Então, nós nesta primeira aula, onde falamos da matéria da teontologia, falamos um pouco acerca da teologia, do prolegômenos acerca da teologia cristã, as divisões e ramificações de ambas, e entramos também na teontologia, nossa primeira matéria. Você que ainda não é aluno da STEC-REF, Escola de Teologia Cristã Reformadores, entre em contato conosco. Em todos os vídeos nós temos a descrição. E na descrição está lá o contato com a nossa escola, onde você poderá adquirir o material impresso. Nosso curso ele é disponibilizado para todo o Brasil. E lá você poderá também acompanhar nossas demais matérias. E claro, você receberá o seu certificado em teologia cristã. Ficamos aqui com a nossa primeira aula, nossa primeira matéria, e no nosso próximo vídeo vamos dar continuidade às matérias seguintes da teologia sistemática. Você que já tem seu livro, faça a leitura do material, responda o questionário, veja os nossos grupos de estudo
e acompanhe todas as aulas de forma organizada e clara. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.